Muito boa tarde a todos. Quero saudar aqui toda a equipe da Prefeitura, em nome do secretário Arruda. E vamos dar início à audiência pública para a apresentação do relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre de 2019 e relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2019. Já passo a palavra ao secretário, primeiramente. Alô. Queria dar o meu boa tarde a cada uma. Obrigado pela presença. Agradecer os vereadores que estão aqui presentes, o nosso pessoal da Prefeitura, o Vanderlei. E dizer que nós estamos aqui com satisfação para apresentar os resultados do nosso quarto bimestre. E o Vanderlei vai passar a apresentar nesse momento. Quero só saudar aqui o vereador Osni, vereador Bruno, vereador Lucas Neves, também doutor Ayrton presente, vereador Maurício Batalha, que por compromissos anteriormente agendados não pôde estar presente hoje aqui, mas justificou. Presidente que hoje, no dia de hoje, encontra-se em viagem a trabalho, Euclides Mecabô, também representando o Executivo, todos aqui presentes. Passo a palavra ao senhor Vanderlei. Obrigado e boa tarde a todos, o pessoal dessa casa que sempre nos recebe bem, os servidores, aos vereadores aqui presentes, aos colegas de trabalho da Prefeitura, ao nosso secretário Arruda e às pessoas que nos assistem. Então, hoje nós estamos aqui para fazer a prestação de contas do segundo quadrimestre, compreendendo o período de janeiro a agosto de 2019, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, ou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeira tela trata das metas de arrecadação. Para o ano de 2009, Lages, a gente fez um orçamento de R$606.500.000. Nessa projeção, em 8 meses, a meta de arrecadação seria R$404.292.000. A gente conseguiu, nesses 8 meses, arrecadar 410 milhões. Uma diferença positiva de 5,7 milhões. Então, uma diferença de 1,3%. Então, a gente está fazendo isso, mostra que a gente tem um orçamento bem dentro da realidade. Se contar aqui, tem 7,5 milhões da operação de crédito do Finisa, que já foi arrecadado. Então, se for tirar a operação de crédito do Finisa, ficaria abaixo 1,8 milhões. Então, assim, isso mostra que o orçamento que a gente faz, as projeções e perspectivas estão bem dentro da realidade. Aqui um comparativo, está um pouquinho ruim a iluminação, mas quando trata da primeira coluna, mais à esquerda, 2018 e 2019. De janeiro a agosto de 2018 e janeiro a agosto de 2019. Então, a receita tributária, que é a receita do município propriamente dita, que passa pela fiscalização. O IPTU, o Imposto sobre Serviço, o ITBI sobre transações imobiliárias, as taxas de alvará, licença para execução de obras e outras, teve um crescimento de 13,4%, passando de 58 milhões para 66. A receita patrimonial, que é o rendimento de aplicação financeira, também teve um crescimento de 2,5 milhões para 5,5 milhões e 176. As transferências correntes, que são FPM, ICMS, IPVA, IPI sobre exportações, Imposto Territorial Rural e ICMS exportações, no total teve um crescimento de 15 milhões, 11,67%. O Fundeb, que teve a retenção dos 20% que incide sobre as transferências correntes, e outras receitas diversas que teve uma queda de 2 milhões. Essa primeira tela aqui, o que chama atenção, só vou tomar permissão de voltar. O município arrecadou 410 milhões em 8 meses. Mas o que é mexível, ou o que a gente pode trabalhar, é 192 milhões, dá 47%. O restante é tudo receita carimbada já, que vem destinado. Por exemplo, a COSIP, que é a iluminação pública, você só pode investir na manutenção e expansão e melhoria da rede de iluminação pública. O Lages Previ, que é a contribuição patronal e dos servidores para
por regime própria previdência, a Semasa, que é a Companhia de Águas, os recursos do SUS, que são aplicados exclusivamente em ações e serviços de saúde e os convênios com os hospitais. O repasse do SUS para o Estado também é carimbado, assistência social, educação, FNDE, o Fundeb, que tem que ser aplicado no mínimo 60% em sala de aula, com professores em sala de aula, convênios, que o ano passado, até essa época, tínhamos arrecadado 16,7 milhões, esse ano 3,6. O que tem de novo esse ano é a operação de crédito do Finisa, que a gente já recebeu 7 milhões e meio, e outras receitas vinculadas. Então, vejam bem, 53% que o município arrecada, ele já vem destinado, que o prefeito não pode mexer. Então, é de 410 milhões, 191 você consegue direcionar para as ações e serviços planejados. E o restante, eles fazem parte da manutenção como um todo, mas você não consegue mexer ou consegue dar destinação diferente do que a lei os criou. Isso aqui é a mesma, as duas telas juntas, é só um apanhado. Essa outra tela, ela traz uma arrecadação dos últimos 12 meses, que a gente sempre se baseia para despesa com o pessoal e também para a gente fazer as projeções no mínimo 12 meses, ou às vezes até 24 meses. Por que eu quis trazer ela para vocês? Para vocês verem que, pela altura das barras aí que representam os valores, setembro e outubro de 2018 foram os menores meses de arrecadação. E setembro de 2019 já passou, foi o pior mês deste ano, e outubro também tem um mês ruim. Então, nós estamos agora na época de baixa arrecadação, e nós estamos controlando as despesas e tentando segurar na forma que dá, porque a receita ela oscila muito. Ela já chegou ao mês de março de 2019, quando aqui entrou o IPTU, 59 milhões. E em julho chegou a 62 milhões. Mas esse mês de agosto de 2019, 47 milhões, 15 milhões a menos. Então, a gente tem que trabalhar com projeção de 12 meses, que se fosse ter uma receita sempre como tem de julho, nós estaremos muito bem. Mas se fosse uma receita como agosto, 47 milhões, não fecharia o ano. Então, a gente trabalha com a média. Educação. Foi aplicado na educação de janeiro a agosto 94 milhões 368. Desse valor, 86 milhões é recursos próprios e alimentação escolar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Transporte Escolar, Salário de Educação, outras transferências, equivaleram a 7 milhões e 810. O município de Lages teve um ganho do Fundeb de 24,2 milhões. Então, a gente considera os 86 milhões nossos que a gente arrecadou, desconta 24 milhões do Fundeb e sobra 62, que é considerado recurso próprio. A gente tinha que aplicar pelo índice constitucional 25% da arrecadação das receitas tributárias de impostos, 49,9 milhões. Foi aplicado acima do limite de 12%, 12 milhões, o que equivaleu a 31,21%. Tá? Então, a gente está bem no quesito educação, é uma média histórica, mas chama atenção 12 milhões aplicado a mais. E aqui uma tela mais interessante ainda, tá? Dos 94 milhões que é o gasto total em educação, nós temos 15.684 alunos na rede municipal de ensino, sendo 7.669 no ensino fundamental, 4.155 alunos na creche, 3.420 na pré-escola, 133 na educação de jovens e adultos e 307 na educação especial. Até agora, em 8 meses, cada um desses 15.684 alunos representou R$ 6.016. Se for considerado um valor por mês por aluno, R$ 752 cada aluno custa. Daria quase para comprar uma vaga em creche ou uma vaga na escola particular. Um quadro só do Fundeb. Então, o município teve um retorno de 51.386. E, às vezes, como todo dia cai recurso do Fundeb, ele fica aplicação diária, então vai acumulando a sobrinha. Temos 49.266 de rendimento de aplicação financeira, totalizando 51.436.000 do Fundeb.
Desse valor, 39,6 milhões foi pago aos professores, 77% representa, e outras despesas do Fundeb, 5 milhões e 635, totalizando 45 milhões, e nesse período teve uma sobra de 6 milhões, que acaba, a gente deixa acumulando já nesse mês, no próximo mês já vai para a folha de pagamento para os encargos. Saúde. A saúde de janeiro a agosto teve um gasto total de 94,7 milhões. O governo federal repassou 52,4 milhões, sendo que desse valor aqui, algo em torno de 3 milhões e 200 por mês, já é para pactualização e contratualização nos hospitais. O governo do estado repassou 3 milhões e desses 94 milhões que foi repassado, a gente 53 milhões e 791 foi com recursos do SUS e 40 milhões,9 são recursos do município. Então, a gente aplicou 12 milhões a mais na educação e 11 milhões a mais na saúde. Nós estamos com um índice constitucional de 20,79, numa obrigação de 15, com 5,79 acima do limite. Então, são 23 milhões aplicados acima do limite entre educação e saúde. Pelo IBGE, a estimativa populacional de 2019 é 157.727 habitantes. Então, cada um lagiano, cada um habitante dessa cidade, cada um de nós, custou R$ 75,00 por mês para a saúde. Numa estimativa de 12 meses, cada habitante vai custar ou vai ser investido em torno de R$ 940,00 por habitante para ter a estrutura da saúde funcionando como ela é hoje. Despesas com pessoal. As despesas com pessoal do Poder Executivo, que é as colunas do meio, as barras do meio, 46,78 é o Poder Executivo, ele pode chegar até 54%. E o Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, ele pode chegar até 6%, o índice máximo está em 1,3%. Então, no consolidado, 48,08%. Está bem, índice bem tranquilo no quesito de limitador legal. Esse quadro aqui, lembrando assim, a palavra empenhada, isso aqui é os 410 milhões que a gente arrecadou, foi gasto 459,7 milhões, mas aqui temos a despesa empenhada, ou seja, temos empenhos globais, estimativos, tem despesa com combustível, que é empenhado uma parte até o fim do ano, tem aluguéis, tem serviços que são de 12 meses, que ela está empenhada. Então, se você analisar por esse resultado, 49,6 milhões de déficit. Mas a gente trabalha aqui, despesa liquidada, que é o que realmente foi executado. Arrecadou-se 410 milhões e liquidou-se 375. Então, temos um resultado positivo nesse período de 34 milhões. Claro que nessa arrecadação aqui tem 7,5 milhões do Finisa, que começou a ser executado em setembro. Tem 3 milhões de convênios, que foi recebido no período aí também que tinha sido executado. E tem outras despesas, Lages Previ, que conseguiu um ressarcimento e outras situações. Mas, ou seja, a gente tem controlado bem esse aspecto para tentar dar uma aliviada no caixa. As dívidas a longo prazo, elas vêm num patamar decrescente, 2016 até agora, só que 2019 ela vai ter um acréscimo. Então, 2013 tinha 62,5 milhões com operações de crédito, BRDE, Caixa, parcelamento Banco do Brasil, impostos, contribuições, INSS e outros. Ela chegou a 68 milhões em 2016, 2017 finalizou com 51, 2018 47, e 2019 ela estava em 38 milhões. Então, como a gente já recebeu 7,5 milhões do Finisa, ela já passou para 46,8 milhões e conforme a gente vai recebendo as parcelas, que são trimestrais, vai subindo a dívida a longo prazo. Tá? Então, a dívida a longo prazo ela tinha uma trajetória de baixa, só que agora é feita uma nova operação para obras. Aqui também um comparativo por setor. Essa apresentação de antemão a gente vai deixar ela aqui para vocês, porque os números lá não estão entendíveis. Mas, se tratando em totais gerais, que vocês conseguem ver na última linha, de janeiro até agosto de 2018,
foram gastos 360,6 milhões. E de janeiro até agosto de 2019, 375,6 milhões, um aumento de 15 milhões, o que representa 4,17%, ou seja, a inflação rasa. A folha de pagamento subiu mais que isso, por causa do crescimento vegetativo que tem junto com a folha e o reajuste que foi dado. Então, a gente está segurando em outros setores. Muitos e praticamente todos os setores teve redução de despesas em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Porque assim, a gente está tentando fazer o dever de casa, né? Tentando fazer o dever de casa em enxugar gastos, embora vocês saibam que não é fácil, as necessidades da população são imensas perante o que o poder público tem de valores. Aqui aquele gráfico que eu sempre trago para vocês, só que a imagem do monitor ela já teve melhora, às vezes a outra apresentação deve ter dado alguma coisa mais. Educação e saúde, os caros chefes. Aquele amarelinho de baixo, os encargos gerais, 8%, que aqui está os pagamentos da dívida e os aportes por Lages Previ que foram feitos. O Lages Previ também, aquele laranjadinho mais em cima, representa 10% dos gastos. Semasa 8%, mas tem vida própria. E os outros setores vão se virando com o que tem. A Câmara também pode chegar até 5%, acho que a população, 6%, não lembro, mas gastando 2%, faz uma boa economia. E o restante dos setores assim, eu falo nas apresentações que não é uma panela de feijão, vai chegando mais gente, vão emendar água no feijão. O poder público ele tem um valor X e tem que se virar com aquilo. Então, se você quiser fazer um investimento maior numa determinada área, alguém tem que ficar sem. E aqui, um apanhado geral dos índices constitucionais. Então, a folha de pagamento do Poder Executivo, ela pode chegar a 54%, hoje está em 46,78% da receita corrente líquida. O Poder Legislativo pode chegar até 6%, com folha está em 1,3%, representando 48,08%. A educação, o percentual está em 31,21%, sendo que o mínimo é 25%, com 12 milhões aplicado acima do índice. A saúde está em 20,79% e o mínimo é 15%, estão com 11 milhões acima do limite. O Fundeb tem que aplicar no mínimo 60% com professores em efetivo exercício, ou seja, na sala de aula, estamos com 77,06%. O percentual gasto do Fundeb no final do ano a gente tem que gastar com 95% dele, isso aqui é bem tranquilo, está em 88,02%, mas esse mês de setembro e outubro já regularizamos. E a dívida a longo prazo foi pago 8 milhões e 62 esse ano, só que como entrou 7 milhões e meio do Finisa, então nós tivemos uma redução de 562 no montante total. Em termos de número da audiência pública, esse é um apanhado geral. Aqui a gente passou essas telas aqui, a gente sempre passa para os assessores aqui para eles poderem repassar aos vereadores depois. De forma geral, a Receita tem se comportado bem, principalmente a questão tributária do município fez o dever de casa dele, arrecadando quase 1 milhão a mais por mês do que no ano passado. Mas o crescimento vegetativo da folha, aporte ao Lages Previ e o próprio aumento no total de despesas, ela acaba que consumindo tudo isso. Devolvo a palavra para... Quero saudar aqui também os vereadores Ivanildo, vereador Jair Júnior, os demais vereadores já nominados. Também justificar a ausência do vereador João Sobrinho, que por outros compromissos agendados anteriormente não pôde estar presente. Passo a palavra ao secretário Arruda. Algum dos senhores vereadores tem alguma manifestação a fazer sobre o que foi apresentado? Vereador quiser se manifestar? Algum vereador? Alguém do público presente?
Então, retorno ao secretário para suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui a presença dos 6 vereadores, o Bruno, o Lucas, o Jean, o Osnil, o Jair e o Ivanildo, o doutor Ayrton, da nossa auditoria, e nas pessoas da Lunara e do Vanderlei, o nosso pessoal da Prefeitura, pessoal da Câmara, o Tchá, público em geral. Obrigado por esse momento, que ele é constitucional, e para que os próprios vereadores saibam, a comunidade saiba como é que estão as finanças do município. Elas estão extremamente controladas. Se você imaginar ali que a Câmara autorizou um empréstimo de 35 milhões, a gente recebeu parte dele, mas até agora, de janeiro a agosto, na educação, no Lars Previ e na saúde, foram investidos 37 milhões a mais do que constitucional, ou seja, mais do que a gente pegou para pagar em 10 anos. Então, para vocês verem que as nossas despesas fixas são muito maiores que a nossa necessidade. Então, por isso, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês que, no momento oportuno, ano passado, aprovaram aquele financiamento para a gente pudesse atender a comunidade no mais básico, que é a parte de infraestrutura. E isso se reverte com esses recursos. Podem ter certeza que estamos alongando a dívida. Vocês vão ver no final do balanço do ano que vem que a nossa dívida de longo prazo ela vai estar muito próxima do que a gente recebeu, só que com 10 anos para frente para pagar. E muitas obras executadas. Então, obrigado a cada um de vocês e até o final do ano no nosso 5º bimestre. Obrigado, secretário. Em nome da presidência da Casa, quero agradecer a presença de todos. Também fazer o convite para a noite de hoje, às 19 horas, a abertura do Outubro Rosa, secretário. Mesa importante, as mulheres aqui presentes também, sejam sempre bem-vindas a esta casa. Agradecer de maneira especial ao Valdecil, Vanderlei, toda a equipe aqui presente, doutor Ayrton. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Nada mais havendo, convocamos os vereadores para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, às 18 horas.